noite a todos. Estamos aqui reunidos em mais um encontro da Semana da Educação voltada aos pais, para falarmos de mais um tema interessante aos pais de crianças de 3 a 8 anos de idade e também ao público que se interessa e gosta desse assunto. Meu nome é Laís Berti, sou professora do Colégio GV e coordenadora pedagógica. E gostaria de convidar também minhas companheiras de trabalho para se apresentar a vocês. Eu sou Ivone Bezerra Marques Rodrigues, leciono aqui no Colégio GV há 20 anos e sou professora há 25 anos. Aqui no Colégio GV eu trabalho no infantil há 20 anos. Sejam bem-vindas, minhas amigas de trabalho. Nós estamos aqui hoje para fazer uma live da educação voltada para os pais de crianças de 3 a 8 anos de idade. Nós somos do Colégio GV Coque, Chloe, trabalhamos há 20 anos no mercado com educação e nós estamos essa semana voltados para uma aprendizagem aos pais. Então, nós vamos conversar essa semana bastante para dar dicas, para dar conceitos de como os pais podem melhorar a educação do seu filho, como vocês pais vão conseguir ter um trabalho muito mais voltado para a educação com dinâmicas diferentes que usamos dentro da nossa escola já há 20 anos. Vamos dar essas dicas para os pais que se inscreveram na Semana da Educação dos Pais. Obrigada, Laís, por estar aqui. Obrigada, professora Ivone. E nós vamos fazer hoje uma live, um bate-papo bem descontraído sobre alfabetização e letramento. Para vocês, famílias, pais presentes, comunidade aqui que está conosco hoje, entender o diferencial e colocar em prática aí na sua casa. Aqui no Colégio GV, trabalhamos com a metodologia COC, né, dona Ivone? E também inserimos nas nossas aulas dinâmicas inovadoras, diferentes, com metodologias próprias, que introduzem as crianças no processo de alfabetização e letramento. Esses processos são muito importantes e nós precisamos saber diferenciá-los. Por isso eu convido a senhora a falar um pouquinho sobre alfabetização e letramento. Aos pais que aqui estão presentes, é muito importante explicar um pouquinho da alfabetização e do letramento para que vocês possam entender. Muitos pais entendem que a sua criança, ao ler, ao escrever, já estão alfabetizadas. E agora eu pergunto, ao final do primeiro ano, o que significa ler e escrever? E aí a resposta se torna diferente, porque vocês devem estar pensando, como assim? Ler e escrever no primeiro ano, ao final do primeiro ano. A criança que chega ao final do primeiro ano, ela precisa entender as frases e pequenos textos. Além de escrever, ela precisa ter contextualização. Caso contrário, ela somente copia da lousa, ela é copista e não tem uma resposta formulada por ela mesma. Então, é muito importante que essa criança consiga, através das letras, formular a sua própria resposta. Se ela somente copia a resposta da lousa, há falha no processo de alfabetização. A nossa língua portuguesa, ao ser bem trabalhada, aos poucos a criança vai aprendendo as regras, o funcionamento dos códigos, do alfabeto e também vai aprendendo as regras do código ortográfico. Para isso, nós precisamos ter uma preparação muito grande com essas crianças nessa fase. E a fase importante para a gente contextualizar, ensinar toda essa parte do alfabeto, dos códigos, com uma sequência lógica de brincadeiras e bem lúdica, é a fase da educação infantil. Essa fase da educação infantil, ela é um processo muito importante para preparar a criança para ler e contextualizar e não copiar da lousa. Por isso, hoje nós trouxemos aqui uma professora inovadora da nossa educação infantil, que trabalha com técnicas diferenciadas, que há 20 anos pertence à nossa empresa, que é uma professora que já alfabetizou muitas e muitas crianças de maneira
diferenciada, brincando, lúdica. A professora tem o mesmo nome que eu. É a professora Ivone, nós carinhosamente a chamamos de professora Ivoninha. Então, professora Ivoninha, com você a palavra, explica para os pais essa dinâmica tão gostosa que você consegue ensinar seus alunos a ler e escrever. Porque, senhores pais, é muito importante as crianças conhecerem as letrinhas. Então, eu trabalho assim. Elas já vêm lá, né, do maternal, já sabendo as vogais. E aí eu dou uma continuidade, né, continuo trabalhando com eles as vogais. E eu costumo trabalhar com o nome deles, né? Então, a gente vai trabalhar qual é a primeira letrinha do nome. Nós trabalhamos a ficha com o nominho, e a gente faz várias brincadeiras através de músicas, através de jogos, tá? E através da escrita também, porque eles vão começar a aprender, eles já vêm escrevendo o nominho lá do maternal, né? Então, a gente continua aqui comigo também, escrevendo o nominho, depois já passa para o sobrenome. E aí nós vamos trabalhar primeiro a letrinha de cada criança, a sua primeira letrinha, com vários tipos de jogos. E depois, a gente trabalha muito as imagens, né? Na nossa apostila a gente trabalha muito obras, né? Então, no letramento, a gente trabalha bastante a imagem junto com o nome. A gente trabalhando a imagem com eles, eles vão memorizar as letrinhas. Então, senhores pais, aqui com as nossas imagens, as crianças, elas irão montar, né, através da imagem e das letrinhas, que são essas daqui, o nominho da imagem. Vamos supor, né, aqui é o Siri. E aqui eu já começo a contar com elas também quantas letrinhas tem essa palavrinha. Então, a gente vai trabalhando até a contagem, tá? Além disso aqui também, com essa imagem, as crianças, elas irão montar o nome do animalzinho que está aqui. Nós temos aqui algumas letrinhas. E elas irão montar aqui. E aqui eu posso trabalhar com elas também. Qual a letrinha que começa, o nome do animal, quantas letrinhas formam essa palavrinha. Que interessante, professora Ivoninha. E vamos explicar aos pais, né, ao nosso público. A senhora leva as letrinhas para a sala, senta eles de forma diferente, sim, em roda. No chão, em roda. Que legal. E aí a gente vai fazer isso aqui. E a gente pode fazer um joguinho assim, quem conseguir montar a primeira a palavrinha, o nominho do animalzinho, vai lá na lousa e escreve. Então dentro de um jogo dá para trabalhar várias habilidades. Sim. O que é muito interessante que eu vejo a Ivoninha fazer também, Laís, é que aqui nós estamos com um joguinho, né, comprado de peças e figuras. Sim. O que ela faz? Ela faz nas tampinhas de garrafa. Sim. Cada criança tem o seu alfabeto. E nas revistas, as mães recortam figuras. E aí, aquela figura, ela consegue explorar o nome da figura. Ela faz isso em sala de aula também, que eu vejo. E em casa também eles amam fazer, né, Boninha? E além das tampinhas, eu também uso o prendedor. Essa palavrinha eu vou deixar na lousa, tá? Para ser montadinha no prendedor. Como que você explora no prendedor na sua sala, professora? Olha, eu levo para cada um envelope escrito o nominho deles. E a primeira letrinha do nominho eu deixo ela em vermelho e as outras em outras cores, para dar um destaque quando estamos trabalhando a primeira letrinha do nome. Isso é muito importante. E aí, né, eles vão colocar o prendedor no envelope, né? Vamos supor, Felipe, então ele vai colocar o F, o E, está todo escritinho o nome da criança lá. E assim eles vão memorizando o nome e daqui a pouco já está escrevendo o nome sozinho, sem olhar lá. Com certeza, de tanto brincar e contextualizar. Então, os pais que estão nos acompanhando, prestem atenção nas dicas da professora, que podem ser feitas em casa. Isso. Nós também temos
depois que eu trabalhei bastante o nome, a gente foi para outras palavrinhas, com desenhos também. Né? Aqui nós temos o tatu, a criança vai procurar as letrinhas e vão completar o nominho do tatu. Assim, ó. E aí elas vão preencher a cartelinha. E a gente vai fazer um jogo, tipo bingo. Nossa, que legal. Quem conseguir preencher primeiro a cartelinha, vai lá na lousa e já escreve, né? Cada desenho, ela vai escrever o nominho lá na lousa. Elas vão aprendendo a primeira letra, depois elas vão fazendo em letra de forma. Aqui também, nós trabalhamos com eles as palavrinhas. Eles vão formando com as letrinhas. Aqui nós temos gelo. Então, a criança vai montar aqui a palavrinha gelo. E aqui eu já também apresento para eles as letras minúsculas do alfabeto, tá? Aqui nós temos a palavrinha cavalo, tudo letras de forma. Eu apresento primeiro a letrinha de forma, maiúscula, e depois eu vou para a minúscula, tá? Então, eles vão montar. Ó. Eles vão estar montando. K. Vá. Lo. Assim, eles conhecem 2 tipos de letras, a maiúscula e a minúscula do alfabeto. Depois que eu trabalhei todo esse letramento com as letrinhas, né, separadinhas, com desenhos, para eles formarem, também vai a escrita, eles vão lá na lousa e vão escrevendo. Aí a gente vai lá para o nossa sorveteria silábica, onde a gente vai juntar as letrinhas, né, que são as consoantes com as vogais. A gente vai trabalhar aí com eles. E eles vão estar formando as sílabas. E depois de formar as sílabas, né, ó, tá, te, ti, to, tu, então. Aí nós vamos formar palavrinhas. Eu achei muito interessante a questão da sorveteria. Mostre aos pais como a senhora leva para a sala, como a senhora faz aí esse joguinho interessante. A gente leva para a sala, nós vamos brincar com a nossa sorveteria das sílabas. E aí é onde eles vão ficar assim, sabe, interessado. Ai, Tivoni, então o T, se eu juntar com o A vai ficar tá. Ai, não sei o quê. Ah, você vai lá comprar essa palavrinha, hein? Você vai lá comprar a palavrinha cavalo. Aí eles vão lá procuram lá as sílabas e eles vão formar a palavrinha cavalo. Nossa, que interessante, você já está trabalhando aí até matemática financeira. Sim, compras. Desde a infância. Nossa, que legal, professora Ivoninha. Você trabalha desde a infância explorando compras. E eles compram as palavras. Achei muito interessante. Eles compram cavalo. Então, eles vão comprar um sorvetinho do K, outro do Vá, e outro do Lô. E aí juntam e formam cavalo. Isso. Olha que interessante, porque os pais podem fazer a sorveteria em casa. É simples de fazer. Um palitinho de sorvete, EVA, que pode ser uma cartolina, dá para fazer inclusive de folhas de revistas. Sim. Ou no sulfite, a criança ainda pinta o sorvetinho, trabalha a exploração aí da pintura. Muito bom. Parabéns, nossa, perfeito. E o concreto, ele motiva as crianças à aprendizagem, Sim. Né, professora? Realmente ele motiva. Eu acho fácil trabalhar com o concreto, né? Tudo bem que o tradicional ele não pode deixar de existir. Mas quando Sim. você mistura o tradicional com o concreto, com as atividades dinâmicas, realmente a aprendizagem acontece. Faz toda uma diferença, porque pensa, a criança comprou cavalo. Aí uma outra criança comprou bala. Uma outra criança comprou banana. Isso, muito interessante. E você depois também, eu já vi uma técnica onde um
troca com o outro Ó. e forma novas palavras. Conta um pouquinho do formar novas palavras. Como que as crianças trocam essas sílabas entre eles? Sim, eles podem formar outras palavrinhas. Olha que legal. Vamos supor que nós temos banana. Ai, qual palavrinha que nós podemos formar com essas sílabas aqui? Ba, o na e o na. Banana. Ótimo. Isso. Aí misturando com as do cavalo e com as da bala. Cavalo também. Eu Entendi. posso pegar o ba e juntar com o lá. Vai ficar bala. Bala. Isso. E eu posso também formar a palavrinha cana. Cana. Olha que legal. É, O que mais que nós podemos formar? é, Vaca. 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 Isso. E assim eles vão tendo várias criatividades e formando várias palavrinhas com essas sílabas que eles compraram. Então, uma atividade, eles conseguem aprender várias palavrinhas. E através Interessante. também dessa atividade, vamos supor, quem conhece uma historinha de uma vaquinha? Aí Que todos legal. querem participar. Todos querem vão participar. querer contar uma história sobre a vaca, Sobre que é a vaca. né, um animal bem conhecido. E aí vem uma contextualização de Sim. historinha envolvendo as palavras que eles formaram, é isso? Sim, Olha que bacana, pais. Então, vocês em casa conseguem contextualizar com tudo essas dicas que a nossa professora está dando. Eu vou deixar a nossa coordenadora falar um pouco mais das dicas para que vocês explorem mais em casa. A metodologia da professora Ivone, ela é muito rica, contextualizada, dinâmica. Então, depois que ela revisou todas as vogais, que as crianças já vêm, né, com esse aprendizado todo efetivado, ela inicia com as consoantes, onde dentro do alfabeto ela diferencia as vogais das consoantes. Depois que eles aprenderam, ela introduz mais jogos, mais brincadeiras, para que eles comecem a reconhecer as sílabas e assim formar palavras. Sim. Muito interessante. Então, os pais podem aproveitar essas dicas dos prendedores, das tampinhas de garrafas com as consoantes, com as vogais e fazerem em casa esses joguinhos e assim reforçar a aprendizagem das crianças em família. E em família ainda, para finalizar o que a Ivoninha propôs, sempre proponham, pais, uma contação de histórias com as palavras que as crianças formaram, seja animaizinhos, os nomes da família, flores, objetos, o que eles conseguirem formar sempre leva para um fecho de histórias, que é o que a escola faz e alfabetiza as nossas crianças. Há 20 anos nós trabalhamos assim, contextualizando, contando histórias, trazendo uma alfabetização lúdica de um processo bem contextualizado, com muitas brincadeiras. A Laís nos acompanha aqui há muitos anos na coordenação e sempre valoriza muito esse contexto da nossa alfabetização. Isso, e a senhora puxou um gancho muito importante. Além das histórias, eu vejo muito a professora Ivone trabalhar com músicas. Então, as musiquinhas infantis também chamam muita atenção das crianças para a alfabetização. Então, eu vejo ela trabalhar com as sílabas, cada sílaba tem uma musiquinha, então isso chama muita atenção das crianças. Então, o nosso colégio, ele trabalha também, além da metodologia do COC, com as metodologias inovadoras e diferenciadas das nossas professoras. Exatamente, porque toda escola eu vejo que deve buscar, sim, outras maneiras de alfabetizar. Mesmo que tenhamos uma metodologia, que é o COC, onde nós trabalhamos com essa metodologia desde a infância até o ensino médio, nós devemos também pegar as ferramentas individuais de cada professor, né? Todo o seu trabalho pedagógico e deixar com que ele use a sua criatividade para explorar a alfabetização. Porque todo professor traz dentro de si
uma vontade enorme de ensinar. E eles sabem explorar usando o material e contextualizando com materiais lúdicos, usa muita sucata, muito material que é até reciclável. Sim. Eu vejo eles confeccionarem muitos jogos dentro de sala de aula. Então, nós vamos além das apostilas, além dos livros. E os pais podem ir além das tarefas, além do seu dia a dia e formar um contexto de brincadeiras e inovação aí no seu lar. Então, toda essa parte pedagógica que nós trabalhamos hoje entra, então, nos dois processos, na alfabetização e no letramento. Então, professora, com todas essas didáticas maravilhosas, como que a senhora trabalha a alfabetização e o letramento? Então, Laís, eu procuro levar as crianças, assim, num contexto bem prazeroso, que eles, assim, não tenham que decorar, entendeu? Então, através desses jogos aqui, é onde eles vão cada dia querendo aprender mais, né? E eu aproveito tudo. Às vezes até a gente sai um pouquinho para passear. A gente vai ver, vamos supor, eu dei uma aula sobre as placas, e a gente foi na rua, e fomos lendo lá, fomos vendo que rua que é essa. Então, é uma coisa assim que eles nunca vão esquecer. Eles vão estar sempre lembrando. Outro dia também nós fomos no mercado, né? E lá, mostrei para eles que a gente tem que ter dinheiro para poder comprar as coisas. E tem que saber quanto que você tem para você saber o que você vai comprar. Então, é assim, tudo assim, num contexto assim, de visualização, de você estar vendo também, não só decorando. E a escola, ela sempre teve, né, essa técnica, a gente está inovando, a gente está buscando algo diferente que atrai as crianças. E as crianças, elas amam essas técnicas diferentes. Na verdade, tudo que é novo, tudo que faz parte do universo infantil, eles gostam, né? É muito importante toda essa contextualização, porque aí a gente começa a dar uma diferenciação na nossa educação desde a infância. A infância precisa ter uma alfabetização lúdica, com muitas brincadeiras, que é o que a Ivone disse. Há muitos anos a gente já trabalha assim, né? 20 anos, sempre inovando, com sucata, com tampinha, com brincadeiras, com brinquedos que elas confeccionam a partir de EVA, de cartolina, porque toda esta inovação traz criatividade. Quando a gente explora uma criatividade como a professora faz, e todas as demais professoras fazem aqui no colégio, tem muito mais contextualização, muito mais letramento. O que é letramento para os pais entenderem? É trabalhar a fase da educação infantil, a fase da alfabetização, de uma maneira criativa, diferenciada, e não só fazendo cópias, e sim brincando com a criança, porque a criança vai ter argumento, vai ter contextualização para contar histórias. E no futuro, ela será uma criança contextualizadora, terá um universo, um vocabulário rico na aprendizagem. Há 8 anos que eu trabalho aqui, a senhora sempre fala, né, que nós temos que ter o tradicional juntamente com o lúdico, Sim. Com as técnicas diferentes, com a inovação, isso é muito importante. É muito importante a gente mesclar as pedagogias de educação. Por quê? Se você trabalha, a gente não pode deixar de lado toda a formação ortográfica, todos os códigos do alfabeto, toda a junção das sílabas, mas nós temos que saber trabalhar toda essa contextualização com brincadeiras, formando palavras a partir de nomes, a partir de uma palavra que a criança conheça, para que ele tenha no universo da aprendizagem a vivência dele. E quando ele põe na prática, o aluninho, a vivência do dia a dia, a alfabetização acontece de uma maneira prazerosa, como a professora acabou de dar exemplos, e ela é da educação infantil, mas todo ano ela manda as crianças para o primeiro ano lendo e escrevendo. No final do ano, na formatura, eles leem os textos. E isso é um orgulho, porque as crianças contextualizam de uma maneira prazerosa, eles têm argumentos, eles têm vocabulário. E isso é letramento com alfabetização. Só para a gente concluir, tem
alfabetização de forma separada do letramento, dona Ivone? Laís, não tem. Só se a escola trabalhar de forma muito tradicional. Mas aí o aluno será copista e os nossos alunos não são copistas. Eles são criativos, eles conseguem juntar sílabas, como a professora disse, de uma brincadeira da sorveteria, que ela escreveu, né, por exemplo, cavalo, bala e banana, né? Isso. E ali eles formam já outras palavrinhas e ainda contam histórias do que formaram. Então, isso é contextualização. Se fosse de uma maneira tradicional, isso não ia acontecer, porque ele só ia conhecer aquilo que a professora ensinou para ele, que formava cavalo. Ele não ia conseguir tirar dali outra palavra. E quando a criança percebe toda esta evolução das letras e das sílabas, é onde ele consegue contextualizar. Ele começa a ler tudo que você coloca na frente dele e junta as sílabas, ele lê. Não é, professora Ivoninha, que acontece? Brincando com suas crianças acontece isso. Além disso, a gente trabalha parlenda, né? Parlendas, que é muito rica na nossa cultura. Trava-línguas também é excelente. Muitas histórias nós contamos, eles recontam, a gente faz dramatização. Recontar histórias e dramatização, isso é excelente nessa parte da alfabetização com letramento. Conta um pouquinho de como você faz, que eu já vi muitas vezes, aquelas figuras que você coloca na sua lousa, que tem uma sequência de uma história, mas aí você conta a história e depois eles recontam de outra maneira. Como que você faz? Dá essa dica aos pais. Então, eu vou contando para eles, né, a história, pego o livro, conto, aí depois eu vou pedindo para cada um contar, e eles vão contando. Depois, eles vão desenhar a cena que eles mais gostaram da história. Mas, de repente, eles querem desenhar a história toda, porque eles gostaram de tudo. Então, é muito lindo. E aí, tem crianças, às vezes, que... tia, eu não sei desenhar. Como que eu faço, tia? Aonde é que acontece a cena? É dentro de casa? É lá fora? É de noite? É de dia? Então, aonde você viu que aconteceu a história, você vai desenhar. Se for de dia, o que a gente vai desenhar lá no céu? Aí eles vão desenhando o sol. Tia, estava chovendo, tia. Então vocês vão desenhar o quê? A nuvem, tia, com a aguinha. Tia, estava na floresta, vai desenhar árvores. E assim a gente vai criando e eles vão formando os desenhos da história muito lindos. Você sempre vai instigando com sempre, perguntas, sempre né? Vou instigando. Essas perguntas inteligentes, né, que eu chamo de perguntas inteligentes, faz toda a diferença, pais. Então, essa dica que a professora deu, quando vocês forem brincar com as suas crianças de contar histórias e você propõe um desenho na atividade, faça isso que a professora deu de dica, faça perguntas, porque a criança, ela começa a criar no seu pensamento a cena do que você está fazendo, ela imaginar. E é onde ela consegue se expressar nos lápis de cor. Então, essas perguntas inteligentes fazem toda a diferença. Parabéns, Ivoninha, o seu trabalho é excelente. As crianças têm um letramento muito bom mesmo, com contextualização, com argumentos, com vocabulário rico dentro da escola. E isso é um orgulho para nós e para os pais. Muito obrigada pela sua presença, por essa colaboração tão rica neste momento da educação que estamos aqui falando hoje, a Semana da Educação para Pais. Bom, pais, com toda essa vivência lúdica que vocês tiveram aqui hoje na explanação da professora, da coordenadora, vocês perceberam que vocês podem construir todas essas ferramentas que nós mostramos com reciclado, com tampinhas de garrafa, montando quebra-cabeça, montando a sorveteria, montando esse alfabeto móvel confeccionado ou de cartelas ou com a própria tampinha, e sentar no chão, brincar bastante, contextualizar, contar histórias com a sua criança. Mas nós sabemos que tem muitos pais que trabalham muito e não têm esse tempo disponível para sentar com suas crianças e explorar essa alfabetização com letramento, com contextualização, com músicas e histórias, porque isso leva um bom tempo.
E analisando todo esse processo da alfabetização, há muitos anos eu estudo por que as crianças têm tantas dificuldades e por que muitas crianças são somente copistas. E desenvolvi uma metodologia chamada 1, 2, 3 e 9 Estratégia Educacional. Esta inovação, ela está presente para qualquer pai que queira adquiri-la. Então, nos siga nas redes sociais, no canal do YouTube, entre em contato conosco, e também nós temos tudo isso de uma forma lúdica para oferecer a vocês. E aí, vocês podem optar, ou vocês fazem todo este trabalho contextualizado, que é muito gostoso brincar com os filhos, mas se os pais não tiverem o tempinho, tem menos tempo, vocês podem brincar um pouco menos e adquirir essa estratégia educacional, que são filmes, aulas lúdicas que brincam com o seu filho aí na sua casa. Essa é a Semana da Educação para Pais e vocês ainda encontram muito mais dicas nas mídias da escola, no canal do YouTube, nas nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Nós postamos os trabalhos de todas as professoras e vocês, pais, vão gostar de conhecer. Não percam, esperamos por vocês amanhã. Não podemos nos esquecer que a alfabetização é a fase primordial na vida escolar de uma criança. Vamos encerrar a nossa live com essa mesa linda, colorida, diversificada de materiais pedagógicos e esperamos vocês na próxima live de amanhã. Até mais! Até mais! Até mais. Tchau, tchau! Tchau.